Hoje, vamos mergulhar no mundo de fantasia e intriga de O Genro Louco do Imperador Imortal, onde o poder e a vingança tecem uma história inesquecível. Bora publicar. Um portal negro aparece, e alguém é teletransportado. Este indivíduo é o protagonista desta história, e ele observa o lugar, procurando por algo. De repente, ele nota uma entidade. A entidade diz alto, em um tom zombeteiro: Buuai é o Imperador Imortal. Ele o encontrou muito rapidamente, mas ele ainda está preso na formação mágica de restrição divina. O protagonista questiona a entidade, dizendo: demônios extraterrestres. A entidade responde calmamente, dizendo: o Imperador Imortal está realmente impaciente. Há dezenas de milhares de anos que planejamos estabelecer esta formação prisional do Imperador. Como pode ser tão fácil? E se o Imperador Imortal vencer e avançar? O protagonista, sorrindo destemidamente, ele retruca dizendo: formação de aprisionamento do Imperador? Você tem coragem de ofender o Imperador Xian? Em seguida o herói libera a energia do dragão imperial, e ele o ordena dizendo: quebre para mim. Em seguida, o protagonista lança a energia em direção à entidade, e ele o questiona, dizendo: por 10.000 anos, só para parar por um momento? Em um instante ele segura a entidade pelo pescoço, enquanto o monstro agoniza de dor, ele confessa, gargalhando, dizendo triunfantemente: nosso alvo nunca foi você. E o protagonista elimina o monstro, e percebendo o verdadeiro plano, ele se vira e ouve a sua esposa o chamando. A mulher estava ferida e caída no chão, cercado por malfeitores, que zombavam dela por ter caído na armadilha. Cheia de ketchup no seu corpo, ela usa as suas últimas forças para chamar o seu marido. Em um instante uma luz de teletransporte aparece, e o protagonista surge dela, e os figurantes ficam atonitos, e alguns deles ficam motivados para eliminar o herói. O protagonista segurando a esposa, ele chama por ela, e com os seus olhos sedentos por ketchup, ele diz em um tom fervorosamente para todos: homens Dong Xuan, secta Muyuan. Segurando as esposas em seus braços, ele continua, e questiona, dizendo: os líderes do bem e do mal se reúnem. É isso que significa o continente dos 10.000 mortais? Em seguida, uma luz emerge sobre os figurantes, e um deles questiona, afirmando: isso é. Se você quer culpar, culpe você, o Imperador Imortal. Você é o Imperador Imortal há muito tempo. E o protagonista, com um tom não amigável, ele retruca dizendo: ela não atua há dezenas de milhares de anos. A primavera está chegando e todos vocês se esqueceram, porque sou o Imperador Imortal. De repente um círculo de energia sinistra surgiu em torno do protagonista, e ela se espalhou por todo o campo de batalha. Diante de tal situação, os figurantes estavam incrédulos e preocupados. Dois figurantes atonitos questionam dizendo: como ele poderia não ser restringido pela formação? Corra, você vai morrer. É este o poder do Imperador Imortal, e o herói começa a concentrar a energia sinistra em sua mão, e em seguida, uma enorme palma de mão é formada e direcionada para os figurantes. Diante disso, eles encaravam o ataque atonitos, e implorando por suas vidas, eles dizem gritando: nós estávamos errados. Fomos forçados. Não é da nossa conta. Enquanto os figurantes imploram por misericórdia, a gigante palma de mão cobre todo mundo. E um instante ela colide com aquele local, e o herói se vira, toda a área é devastada, tipo a aldeia da Folha, quando Pen atacou. Momentos depois, o protagonista, segurando a esposa, ele diz o seu nome muito abalado. E tocando seu rosto já sem vida, ele jura para ela, dizendo alto: mesmo que eu desista de tudo, irei procurar bilhões de mundos e encontrar você. Gan Shui, espere por mim. No mesmo instante, ele sacrifica a sua vida atual, forçando a sua alma a reencarnar para procurar a sua amada esposa. Um tempo depois, em uma floresta perto da cidade, alguns homens carregavam um jovem, o rapaz atônito. Ele questiona os seus agressores, gritando: o que vocês vão fazer? Um dos agressores responde calmamente: que diabos? Seu perdedor ousa se casar com uma mulher com menos dinheiro. Claro que vou enterrar você vivo. O rapaz em desespero implora dizendo: eu estava errado, por favor me perdoe. Em seguida o agressor,
atinge o rapaz com uma pá na cabeça, enquanto ele xinga, dizendo alto: é muito tarde. Vou me lembrar disso para sempre. Siga o dever de ir e não se aproxime de uma mulher que não pertence a você. Um tempo depois, havia uma alma vagando naquele lugar, este é o protagonista, e ele exala dizendo: na verdade, existem flutuações da minha alma nesta pessoa. Em seus pensamentos ele reflete: receio que sejam os fragmentos da minha alma que deixei para trás quando viajei por todos os mundos e caí neste mundo. Não admira que o Sandy seja estúpido e se pareça comigo. Em seguida, o protagonista retira o caixão debaixo da terra. E continua refletindo: inesperadamente, tenho vagado pelo mundo há tantos anos e ainda não encontrei Qian Shui. Mas neste canto do mundo, a alma que acidentalmente deixei para trás, a personificação do poder, a encontrou primeiro. É realmente o destino. Em seguida ele transfere a sua personificação do poder para o corpo da sua reencarnação. A cena muda para outro local, e o homem repreende uma mulher jovem, questionando: ah, Xiao Shui, aquele Ling Yu é um idiota. Por que você está tão obcecado por um idiota? A mulher ao seu acrescenta dizendo: Xiao Shui, não é que você não saiba que Qian Hai Bei é preguiçoso com você, então se apresse e dê um chute naquele idiota. A em questão, meio sombria, ela responde questionando: afinal, Ling Yu e eu temos um compromisso. Se você for tão arrogante hoje, não vai arruinar a vida dele? A mulher ao seu lado responde calmamente, dizendo: ao longo dos anos, todos sabem que minha família recrutou um genro inútil. Se você não fizer isso, como a família Qian poderá aceitar seu casamento? A heroína se levanta, diz seriamente: pai, embora Ling Yu seja estúpido, ele tem me tratado como um parente próximo esses anos, não posso simplesmente vê-lo se defender sozinho. O homem retruca dizendo para sua filha: é para o seu próprio bem. Você deve encerrar seu relacionamento com o Ling Yu na frente de toda a cidade esta noite. De repente, um jovem adentra no local acompanhado por alguns figurantes. O mimadinho presunçosamente, ele anuncia dizendo: não há mais necessidade de se preocupar com aquele perdedor, ele se foi para sempre. Heroína retruca, questionando o rapaz, dizendo: desaparecer para sempre? A gasosa ao seu lado fica satisfeita com as notícias. Em um mimadinho sorrindo amigavelmente, ele diz: ele é simplesmente um idiota, deixe-o ser o primeiro a fazer isso. Por que se preocupar com isso, Qian Shui? Os figurantes acrescentam dizendo: é simplesmente um desperdício. Por que você precisa pedir a todos na cidade que venham? O pai da heroína a questiona, dizendo: agora aquele desperdício de Xi desapareceu. Xiao Shui, o que mais você tem a dizer agora? A amiga acrescenta dizendo: Xiao Shui, a família Xian é um dos maiores grupos financeiros de Haishen. Como descendente direto, o Sr. Xian não é melhor do que aquele perdedor. A heroína questiona a sua suposta amiga, dizendo: você fez tudo o que pôde para ganhar o favor da família Xian, você até me vendeu para eles. Mas agora vocês nem me deixam ir, nunca vou me casar com alguém da família Xian. Fora do local, o protagonista carregava um caixão, e os figurantes ao redor o reconheceram como o genro idiota da família. Enquanto o protagonista adentrava naquele lugar, o mimadinho refletindo, ele se questiona: este caixão preto foi preparado por mim para aquela coisa de couro. Poderia ser. E ele joga o caixão no chão, e um estrondo alto eclodiu devido ao impacto. E um dos figurantes questiona, dizendo: esse lixo não foi enterrado vivo? Ele é um humano ou um fantasma? A heroína preocupada, ela o questiona dizendo: Ling Yu, o que você está fazendo aqui? Vá embora rápido. O olha para o herói e pergunta, dizendo: você é um perdedor, se arriscar morrer e se esconder, poderá sobreviver pelo resto da vida, então por que voltar? E gargalhando zombeteiramente, ele continua falando: esse desperdício que nem é guerreiro veio para morrer, ele até trouxe especialmente o caixão, que atencioso. E o protagonista responde calmamente, dizendo: vou devolver este caixão para você. Os guardas insatisfeitos, eles gritam dizendo: que valente! Só por causa da sua pessoa inútil. Como você ousa insultar o mestre Xian? Ir para o inferno! Em seguida eles atacam o protagonista, mas em um instante, o herói golpear ambos, e eles são arremessados de volta.
E o mimadinho fica atônito, se perguntando o que aconteceu. E um dos figurantes insatisfeito, ele questiona com muita raiva, dizendo, a perna da pós-imagem. Como poderia a perna pós-imagem, uma das técnicas secretas da madeira dos 9 fantasmas, ser usada por uma pessoa inútil que nem é mestre em artes marciais? E a multidão fica curiosa com a comoção. A heroína admirada, ela questiona, dizendo, é realmente Ling Yu? Por que parece um pouco diferente? E o mimadinho surpreso, ele retruca dizendo, você, realmente se atreve a revidar? Em seguida o herói joga o caixão, e destemidamente, ele responde calmamente dizendo, em seguida, é a sua vez. Enquanto isso, um figurante adentra no local, e questiona dizendo, fingindo ser um fantasma. Veja sua aparência tímida. Você já ensaiou muitas vezes, certo? O protagonista se vira e o figurante continua falando, dizendo, não esperava que você, um tolo, pudesse usar uma arma escondida. E mimadinho meio constrangido, questiona, dizendo, arma escondida? Eu não esperava que um idiota como você pudesse matar tantos dos meus homens com uma arma escondida. E o figurante continua falando, em um tom arrogante, ele diz, se você, um perdedor, conseguir fazer isso, ficará orgulhoso de si mesmo pelo resto da vida. Sorrindo maliciosamente, ele questiona dizendo, mas sua arma limpa só pode ser usada uma vez, certo? Te aviso a seguir. Em seguida o figurante salta para atacar o protagonista, enquanto o xingava, mas o herói calmamente se vira e o encara, em um instante o herói se esquiva do ataque, e o figurante reflete, impossível. Na verdade, seguiu minha velocidade. De repente o herói segura as mãos do figurante, e suspira dizendo, já que você está correndo para morrer, vou deixar você entrar na fila. E o figurante atônito, retruca dizendo, deixe-me ir. Se você se atrever a me tocar, ninguém nesta cidade marítima poderá protegê-lo. E em um instante ele é jogado no chão. Agonizando de dor, ele ameaça o protagonista. Mas o herói calmamente, apenas destruiu os meridianos do figurante. O sogro preocupado, questiona o protagonista, dizendo, Ling Yun, se você se atreve a atacar a família Xian, quer mergulhar a família em um lugar sem volta? A mulher ao seu lado, xingando o protagonista, dizendo alto, lixo. Para com isso. Não podemos nos dar ao luxo de ofender a família Xian. O herói calmamente, responde, o chamando de barulhentos. De repente um homem de meia idade adentra no local com seu esquadrão, todos armados até os dentes. O homem eufórico, grita dizendo, se você se atrever a se retirar do território da família Xian, eu vou deixar você morrer sem enterro. Em seguida ele nota o figurante jogado no chão. Ele se aproxima dele, e lamentando, ele diz pesadamente, é muito cruel morrer depois de cortar todos os meridianos. E o mimadinho começa a explicar para o homem, dizendo, pai, você finalmente está aqui. A família está prestes a ser abalada. E ele questiona se o irmão mais velho está morto. O homem responde friamente, dizendo, quero que esse lixo pague com sangue. E a multidão murmurando baixinho, frases como, o chefe da família Xian Yan está aqui. A família An pode não conseguir superar este obstáculo. Em seguida o homem recém-chegado, questiona, dizendo, mestre An, é isso que você quer dizer? E sogro responde, com um tom de persuasão. Chefe da família Xian, ouça minha explicação. A gostosa, quero dizer a gasosa olhando para o protagonista friamente, ela reflete, é tudo culpa desse lixo. Receio que a família esteja condenada agora. Em seguida o sogro começa a xingar o protagonista, questionando, lixo, por que você não se ajoelha e admite seu erro? Você tem que deixar minha família morrer sem um cemitério? A gostosa também começa a acusar o protagonista, dizendo, normalmente eu apenas comeria e esperaria pela morte, mas agora me atrevo a causar um desastre para a família An. Por que você não se ajoelha? E herói calmamente, sorrindo maliciosamente, ele questiona, ajoelhe-se? Por favor, diga-lhes para se ajoelharem rapidamente. Talvez considere deixá-los ir. O sogro retruca preocupado. Em seguida ele questiona,
Você quer pintar a família até a morte? A gasosa eufórica acrescenta, dizendo alto. Você sabe do que está falando? Você mesmo está procurando a morte. Não arraste a família An com você. E o mimadinho sorrindo, ele diz. Você está dizendo que se não nos ajoelharmos diante de você imediatamente e admitirmos seu erro, você poderá destruir minha família Xian? E o herói calmamente assente, dizendo, assim é. De repente os figurantes começam a comentar, dizendo, estou no certo? O genro desta família pode realmente dizer palavras tão malucas. Um tolo leva um genro, ele provavelmente dirá coisas estúpidas de novo. A esposa apenas olha para o protagonista com tristeza. Em seguida o velho calmamente, diz, minha família Xian está estabelecida em Haishen há tantos anos e ninguém se atreveu a provocar a família Xian assim. E olhando para o protagonista friamente, ele diz, mesmo que você seja um tolo, não vou deixar você ir. E o protagonista questiona dizendo à família Xian? O que eles são para mim quando você está na minha frente? Em seguida o velho responde friamente, bom. Hoje, nem mesmo 10 casas coreanas serão capazes de protegê-lo. E o sogro xingando o protagonista, ele diz preocupado, você é um inútil. Você vai quebrar o céu hoje ou não? De repente a gasosa se aproxima do mimadinho e diz, Xian Shao, minha família An hoje quer expulsar esse lixo de casa. O que esse lixo faz hoje não tem nada a ver com a meia pontuação da minha família An. E sorrindo maliciosamente, ela reflete, droga, a família An, tenho que mudar de lado rapidamente. O velhote suspira dizendo, não se atreva a vir, família An. Ligue para alguém. A esposa preocupada, ela diz, Ling Yun, hoje foi minha culpa e não tem nada a ver com você. Saia daqui rapidamente. Em seguida o pai, atônito ele questiona. Dizendo, pequena Xue, você está louca? Tudo o que esse imprestável fez hoje foi buscar a própria morte. Por que você não estabelece limites com ele imediatamente? E o mimadinho sorrindo, questiona dizendo, Xiao Shao. Mesmo neste momento, que bobagem você ainda está fazendo? Venha rapidamente para o meu lado e peça desculpas pela falta de dinheiro. E o herói segura as mãos de sua esposa calorosamente, em seguida ele declara, ao longo dos anos, você tem suportado críticas e me protegido. A partir de hoje não vou deixar você reclamar mais. A mulher tocada pelas palavras do esposo, ela exala, dizendo, Ling Yun, você realmente mudou. O mimadinho, estraga prazer, bate as palmas, e fala sarcasticamente, que cena de amor e amizade. Você matou meu irmão mais velho, então pensei em levar a família de An para o mesmo cemitério, mas agora lhe dou a chance de ser um herói. Em seguida ele cospe no chão. E em um tom muito arrogante, ele diz, você só precisa cortar todos os 4 membros e rastejar até mim para lamber meus sapatos e implorar por sua vida. Então, entregue sua querida esposa para implorar perdão, e considerarei perdoar a família An. E o protagonista enojado, ele diz, é tarde para você. E o mimadinho retruca, questionando, tarde? Não é tarde demais, posso considerar isso e aproveitar o tempo para cortar meus membros. E o herói libera sua aura, e diz, eu dei a vocês a oportunidade de se ajoelharem e pedirem desculpas. E o mimadinho, tremendo de medo, ele questiona dizendo, este impulso, como podemos responder a isso? Em seguida, o pai do mimadinho, ordena os seus homens cercarem o protagonista. E o velho ordena os homens abrirem fogo, e acrescenta dizendo, que você tenha morrido assim é um alívio para você, isso é consequência de ofender a família Qian. E em seguida os homens começam a disparar a queima-roupa. Momentos depois a fumaça começa a se dissipar, em um instante o protagonista se move na velocidade da luz, e emerge por trás de seus oponentes. Em uma pose de superioridade, ele questiona, dizendo, o que são os Qian para mim? O velhote exaltado, ele grita, questionando, que garoto ousado. Vocês estão todos parados aí, por que não comemoram rápido? O protagonista calmamente responde, você não precisa gritar. Enquanto os figurantes caíam lentamente, o protagonista continua falando, afirmando que eles não vêm ao seu pedido. O velho fica atônito, e questiona, morto, ele está morto?
Eles estão todos mortos? A multidão também irrompe com perguntas sobre o que aconteceu? Vejo que a pessoa só pisa uma vez na nuvem, e aí essas pessoas. E o mimadinho fica muito atônito e afigurante, olhando para o protagonista e se tremendo de medo, ela diz o seu nome gaguejando. E o herói, intimidando o mimadinho, ele o chama. O mimadinho grita em desespero para ele não chegar perto. Ele cai no chão atônito, e diz alto, não fui eu quem te matou. Foi ideia do meu pai. Foi ele quem fez tudo. Ele diz que o clã deve receber um aviso. O velho estupefato com o filho, ele o questiona com raiva, dizendo pirralho. O que você disse? E com um tom bastante amigável, ele diz, Ling, você é um jovem corajoso e heróico. Cometi um erro ao não reconhecer Zhu Shan e ofender você, senhor. O velhote tramando algo, ele reflete, que cara difícil. Parece que terei que cuidar disso pessoalmente, e o protagonista calmamente ignora o homem, e aponta para o caixão. A velha raposa, tentando persuadir o protagonista, ele continua dizendo, Sr. Ling, você tem alguma exigência? Não peço nada mais do que poupar nossas vidas. Em seguida, o velhote, tramando contra o protagonista, ele diz para o filho, e você, seu desastre de pessoa. Ajoelhe-se e admita seu erro para Lord Ling imediatamente. E o protagonista olhando para eles, ele fala em um tom bastante intimidante, eu disse, é tarde. E o velhote com um sorriso triunfante, ele exala dizendo, eu não me importo se você é humano ou fantasma. Em seguida dá grita de guerra, e tenta fatiar o protagonista, e o herói fica imóvel, e com uma postura imperturbável. O velhote sorrindo triunfantemente, ele declara, dizendo, sendo capaz de testemunhar a técnica definitiva de antes de morrer, você certamente terá vivido uma vida plena. De repente o seu golpe é parado por uma barreira. E o velho se tremendo de medo, ele diz em desespero, impossível. Ele se concentra novamente. E diz, não acredito. Vamos tentar de novo. De repente o coração do herói bate forte, e em um instante ele ordena o velhote cair. E o mimadinho desesperado, começa a implorar por misericórdia. E o herói olha para ele, e diz, na próxima vida, lembre-se de cumprir seu dever e ficar longe de minha esposa. Em seguida, o mimadinho é golpeado com um ataque mortal. E os figurantes começam a murmurar, dizendo, esta cidade costeira está prestes a mudar o seu clima. Morte morta, o senhor da família Qian saiu pessoalmente foi morto em Dugon. Este Ling Yun, ele poderia ser um dos poderosos do lendário Long Banjing? E o protagonista caminhando lenta, ele diz, levante-se, estou deixando você vivo, não para que você possa fingir que está morto aqui. O homem se ajoelha, e questiona dizendo, Sr. Ling Shao, que ordem você tem? O herói calmamente responde, colete os cadáveres. Hermanos. Para uma continuação desta obra, este vídeo deve atingir a meta de 1000 curtidas. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais conteúdo como este. Isso vai ajudar no engajamento do vídeo e fazer o canal crescer. Até a próxima!